Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola de Líderes e agora nós estamos na aula 7 e como eu falei na aula passada, o tema dessa aula é a escada do êxito ou escada do sucesso. Na verdade, esse é o título da aula, né? Pegue a sua agenda, anote aí. Na verdade, a escada do êxito, ela já faz parte de todo o processo da visão celular desde os anos 80. Desde 1983, se não me falha a memória, esse método, esse modelo já existe. Na verdade, ele é fundamentado em 4 degraus e nós vamos falar sobre cada degrau aqui nessa aula. Mas antes eu quero esclarecer alguma coisa aqui, como em caráter de introdução, eu quero que você anote algumas coisas aí. A escada do êxito, ou chamado também escada do sucesso. Qual é o motivo da aula, o objetivo da aula? É que não basta, nós estamos numa escola de líderes falando sobre liderança de célula, sobre abrir célula, e não basta abrir célula de qualquer forma. Nós não podemos fazer de uma forma mecânica, nós não podemos fazer de qualquer jeito, é necessário que haja um modelo, um método, uma visão. Não é apenas formar líderes, então deixar livre para que abra um grupo nas casas ou um grupo celular, uma célula. É necessário que haja uma visão para isso também, haja um modelo, um método para isso. Não que eu acredite que tenha que ser algo sistemático e metódico, não é isso. Mas é necessário que você tenha as diretrizes de um processo para que você alcance o objetivo. E aí entra a escada do êxito. Abrir uma célula é levar a presença de Deus e ser um agente influenciador e que vai promover a transformação de vidas. Abrir uma célula é levar a presença de Deus às vidas, às casas, às famílias e ser esse agente influenciador que vai promover a transformação de vidas. Então, sendo assim, é preciso seguir alguns passos para alcançar esse objetivo. E por isso, aqui entra sim os 4 degraus da visão celular, os 4 passos da visão celular, que esses passos eu já percebi, eu já vi igrejas que pegaram esses mesmos passos e acrescentaram outras tiraram, substituíram os nomes. Cada igreja, ela faz da visão que Deus deu ao seu pastor local, o pastor local da igreja, ele fez algumas alterações. Várias igrejas, já passei por algumas igrejas e eu percebi isso. Nós aqui, a gente manteve esse modelo original da visão celular, que começou lá atrás, como eu falei anteriormente, que começou lá atrás, na época, dentro do G12, dentro da visão ali que Deus deu ao pastor César Castelhanos. Essa parte aqui, essa parte dos degraus da visão, os 4 passos da escada do sucesso, nós mantivemos esses mesmos degraus, porque acreditamos que é um modelo simples, básico, fácil de fazer, de manter, e acreditamos que é eficiente. Então eu não precisei, e eu não acredito que precisa, acrescentar alguma coisa. Fazendo esses 4 passos, esses 4 degraus de forma excelente, é impossível que dê errado. Então, ou seja, esses 4 degraus aqui, eles já estão completos, na minha opinião. Ele já é um processo natural e que precisa ser desenvolvido dentro das igrejas e dentro, principalmente, da igreja que trabalha na visão celular. E eu quero falar sobre isso. Anote aí 4 passos para desenvolver a visão celular. 4 passos para desenvolver a visão, para fazer com que a visão seja eficaz, seja eficiente. Não basta apenas abrir célula, não basta apenas dizer que trabalha com células ou trabalha na visão celular, senão fundamentar esses 4 degraus aqui, que são bem conhecidos no Brasil e no mundo. Vamos lá.
primeiro, ou melhor, eu vou dizer os 4 aqui, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. E esses 4 degraus aqui, eles nunca vão ter fim. Porque quando você chega a ser enviado, que é o 4º degrau, você começa um novo processo de ganhar, de consolidar, discipular e enviar. E quando você chega no último degrau, você volta para o primeiro, porque sempre há um nível crescente, porque na medida que a pessoa vai amadurecendo na visão, ele entra em um novo ciclo, em um novo processo, e que é necessário passar por esse processo de novo, de amadurecimento, de consolidação, de discipulado, e até ser enviado para um ministério, para um outro propósito. Então, em todos os momentos, quem faz parte da visão celular, ele é, através desses degraus, ele é induzido, ele é impulsionado a crescer. E aqui eu quero falar detalhadamente sobre cada um. Número 1, ganhar. O que é ganhar? Aqui começa um processo. Que processo é esse? Ganhar, ele começa desde da primeira pessoa que vem na sua célula, que você ganha ela para a célula, ou então você ganha essa pessoa para Jesus, ou então você leva essa pessoa para a igreja. Ou seja, tudo é um degrau, tudo é a base, é você encaminhar alguém, é você ganhar alguém. Então, obviamente, como o nosso propósito é apresentar Jesus e o reino, nós utilizamos essa palavrinha aqui para realmente dar os primeiros passos na fé na vida de alguém, na vida de um discípulo. Então, ganhar seria ganhar alguém para Cristo, né? Levar o evangelho a alguém. Seria o processo do evangelismo. Seria aqui a figura do evangelista, aquele que ganha almas, aquele que vai até as pessoas, aquele que atrai as pessoas, seja com estratégia de evangelismo, seja com, já falamos sobre isso nas aulas anteriores, seja com estratégia, seja com a amizade, com o seio familiar, na sua roda de amigos, no convívio na escola, no trabalho. Você ali pode estar ganhando pessoas, falando do amor de Jesus. Só que não é apenas falar e a pessoa concordar com você. É necessário que abra o coração e que abra o entendimento e que entregue-se a Jesus Cristo. E isso é um processo também. Então, esse processo de ganhar não é apenas assim, eu vou convidar alguém para ir na igreja. Eu vou convidar o meu amigo para ir na igreja. Ele não quis vir. Então eu vou desistir, eu vou procurar outro. Vou convidar um outro amigo porque aquele não quis. Não. Aqui nós precisamos ter muita empatia. Nós precisamos compreender que se nós estivéssemos no lugar dele, provavelmente, muitos de nós, a não ser você que já vem de um lar cristão, mas quem não vem de um lar cristão, muito de nós também fomos aqueles que também não gostávamos de igreja, não gostávamos de crentes, não gostávamos de culto, não queríamos conversar sobre esse assunto. Muitos de nós também passamos por esse processo. E ganhar é um processo, às vezes, lento, que requer paciência, requer empatia, requer muito amor. Então não basta apenas você convidar alguém para a igreja e essa pessoa dizer sim ou não. É necessário que haja uma persistência da nossa parte. Com muito carinho, com muito amor, não é uma insistência no sentido de que aquela obrigação, olha, você tem que ir comigo, não é dessa forma, mas é ganhar através do carisma, através do amor. Você pode influenciar pessoas para que elas realmente decidam por Cristo. Se você ser um instrumento na mão do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e falar do amor do Evangelho, falar do amor de Cristo a algumas pessoas, essas pessoas elas vão abrir o seu coração. Não basta apenas abrir os seus ouvidos, porque ouvir, muita gente por respeito vai ouvir, mas é necessário abrir o coração. Uma vez que a pessoa abre o coração, recebe, está receptiva ao amor, ao Evangelho, de repente você passa o Evangelho a essa pessoa, fala da obra da cruz, fala do amor de Jesus, fala da obra salvífica, fala da presença do Espírito Santo, fala da graça, testemunhe, fala da Bíblia, fala dos cultos, fala da célula. Quando você começa, isso vai sendo gerado.
E gerar é algo que às vezes requer tempo. Então, o processo de ganhar é um processo de amor, é um processo evangelístico que requer paciência, requer empatia e requer amor. Por isso, transforme-se, seja transformado num ganhador de vida, seja transformado num grande evangelista. Eu não estou falando do ministério evangelista lá dos 5 ministérios bíblicos, porque tem pessoas que acham que algumas pessoas têm dom para evangelizar e outra não evangeliza. Isso é um grande erro teológico. Na verdade, os 5 dons ministeriais que a Bíblia cita, e um deles é o evangelista, está falando ali de dons ministeriais e não necessariamente de uma ação, porque todos nós podemos cuidar de pessoas e não necessariamente seremos pastores. Todos nós podemos, então, liberar uma palavra de Deus sobre a vida de alguém e não necessariamente seremos profetas. Todos nós podemos ensinar a Bíblia e não necessariamente seremos mestres. A mesma coisa é o evangelista. Todos nós podemos e devemos evangelizar, falar do amor de Jesus, ganhar vidas para Jesus. Mas claro que há algumas pessoas que têm um dom natural, que têm uma aptidão divina, algo inspirador, algo que o próprio Espírito gera para um determinado propósito. Esses evangelistas seriam missionários, seriam pessoas que vão e criam um ambiente, transformam ambientes, às vezes falam para multidões, às vezes fazem eventos e arrastam multidões. Essas pessoas têm um dom evangelístico e é um dom bíblico, mas não significa que você que não vai fazer isso não pode ganhar alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Você pode e deve ganhar pessoas à sua volta. Deus nos chama para influenciar pessoas e ganhar pessoas para Jesus. Então, fique atento, fique bem ligado aí, porque Deus está te chamando para ganhar almas, para ganhar vidas. Esse é o primeiro degrau. Aí, passando esse primeiro degrau, vem o segundo degrau. E o segundo degrau, inclusive, foi da aula passada. Lembra da palavrinha, lembra do título da aula passada? Consolidar. Falamos sobre consolidação na aula passada. E agora vamos falar sobre isso, sobre a consolidação. Vamos recapitular um pouco aqui na aula passada. Ou seja, o que é a consolidação? Tornar firme, é firmar os passos dessa pessoa. Então, se o primeiro eu ganho ela para Jesus, eu preciso auxiliar essa pessoa na caminhada, nos primeiros passos dela na fé, até que ela tenha condições e maturidade e entendimento de poder caminhar sozinha. Essa pessoa precisa de mim assim como um bebê, assim como uma criança que ainda não sabe andar, não sabe comer sozinha. Ela precisa da ajuda dos pais. Assim, alguém que eu ganho para Jesus, eu preciso auxiliar essa pessoa, pelo menos nos primeiros meses, primeiros anos, até que essa pessoa tenha uma maturidade, um entendimento e comece a caminhar sozinha. Por isso, a consolidação é o segundo degrau, é o segundo passo. Também requer paciência, também requer amor, também requer uma dedicação e empatia. Por isso, fique atento, porque Deus está te levantando como um ganhador de vidas e Deus está te levantando alguém para consolidar, para cuidar de alguém. Então comece a pensar nisso. Olhe para as pessoas com outro olhar, olhe para elas como um olhar como Cristo olha para a igreja. Não olhe para as pessoas com aquele olhar de julgamento. Ah, essa aí eu já tentei levar para a igreja, já convidei, ela até foi comigo numa célula, foi comigo numa igreja, mas essa aí não tem mais jeito. Essa pessoa aí, ela vai, uma hora quer, mas uma hora não quer. Uma hora eu digo para ela vai na igreja, outra hora ela vai lá para a balada, vai lá para a festa, vai lá fazer tudo errado. Escuta, isso é comum para as pessoas imaturas. As pessoas que são imaturas, isso se torna algo comum para elas. Como é que você vai tirar da mente de alguém que viveu numa vida de pecado, um ímpio que viveu uma vida longe do Senhor, de repente agora ele vem para Cristo, só que a mente está cauterizada, a mente está escravizada, há costumes ainda que precisam ser arrancados, ainda há uma cultura ainda impregnada, uma cultura de uma velha natureza ainda está ali, que precisa ser lapidado, precisa ser aprendido, precisa entrar no terceiro degrau aqui, que é o discipular, ou seja, precisa ser discipulada essa pessoa.
Então, enquanto isso não acontecer, é normal que essa pessoa uma hora quer Jesus, uma hora não quer, uma hora, um dia volta para os vícios, outro dia vem chorando para a igreja. É um processo que para algumas pessoas é rápido, mas para as outras pessoas é lento. E aí cabe a nós termos paciência, cuidado, amor e zelo para cuidar dessas pessoas. Então, Deus, ele está levantando pessoas com esse coração de consolidador, com esse amor de consolidador, porque, na verdade, pessoas para pregar em cima do altar está cheio, pessoas para para tocar instrumentos está cheio, pessoas para cantar, para tocar, tem bastante. Na verdade, o que nós precisamos é de pessoas que olhem para o próximo, amem o próximo e cuide um dos outros. Nós precisamos ter esse cuidado e zelo um com os outros, com o sentimento, com o coração, com a alma, com ter paciência com as crises, as inseguranças, o medo de cada um, coisas que talvez você que está me assistindo também passou. Eu sei que tem alguém aqui me assistindo e que talvez nunca passou por isso, e talvez para você é até mais difícil, porque talvez você não sabe o que é sentir isso. Nunca passou por isso, mas quem vem de uma vida de escravidão sabe que não é fácil e precisa do amor, precisa da paciência. E isso precisa de quem? De nós. Então Deus quer nos levantar, Deus quer te levantar como alguém que ganhe vidas, mas não larga lá na igreja, não larga lá na mão dos outros, que ganhe e cuide dessas almas. E aí vem o terceiro passo da visão celular, dos 4 degraus, os 4 passos. O terceiro é discipular. E discipular vem da palavra, obviamente, discípulo. E discípulo significa aquele que segue o passo do seu mestre. Então, discípulo é todo o aprendiz, aquele que para ouvir um mentor, um líder, um mestre, um professor. Então, quem é discípulo? É aquele que senta para ouvir, é aquele que caminha no passo do seu líder, aquele que caminha no passo do seu mestre, aquele que coloca os pés nas pegadas do seu mestre. Esse é o famoso discípulo. Então, obviamente, se discípulo significa isso, discipular é formar discípulos. E aí, então, eu preciso me converter em um discipulador. Então, é por isso que no início dessa aula, eu falei que os 4 degraus, por mais que ele tenha aí 4 passos, digamos assim, né? Mas ele é infinito, porque quando você chega a ser enviado, você acaba voltando para um processo de ganhar, porém de uma outra forma, num outro processo, num outro ciclo, num outro nível de maturidade, e assim sucessivamente. Então, há momentos que eu me tornei um discípulo e eu só ouvi, mas hoje Deus quer me levantar como um discipulador. Então, assim, eu ainda estou no processo, ainda estamos no processo, mas agora em um outro nível. Então, agora Deus quer levantar você também como um discipulador, alguém que vai influenciar. E outras pessoas vão seguir os seus passos. Por isso, a necessidade de de dar bons testemunhos, de dar exemplo, porque as pessoas elas vão seguir, ainda que elas comecem a seguir conselhos, mas chega um momento que o conselho já não serve mais, e aí ela começa a seguir exemplos. Por isso você precisa dar exemplo às pessoas que estão à sua volta, principalmente membros da sua família, pessoas que te conhecem e que agora viu que você foi para a igreja, que você foi para um retiro, que você está numa célula e que sabe que você decidiu por Cristo. Essa pessoa ela está assim com os olhos em você, esperando que você cometa alguma falha. Infelizmente é assim, está ali observando se algo vai acontecer. Então é necessário que você dê testemunhos, dê exemplo. Nisso você já vai estar discipulando pessoas. Agora, existe um processo de discipulado que é através do ensino da palavra, ministrações e tudo mais. E para isso é necessário que você hoje se torne um discípulo, para depois amanhã você ser um discipulador.
é necessário que você estude a Bíblia, é necessário que você procure os bons mestres, é necessário que você esteja do lado do seu pastor, do lado do seu mentor, do lado do seu supervisor de célula, do seu líder de célula, e aprenda, extraia tudo dele. Talvez o seu líder de célula, a sua líder de célula, talvez ela não é alguém dotada de conhecimento, talvez está começando agora há pouco tempo, mas ela tem alguma coisa já. E o que ela tem pode ser muito para você, então absorva isso. Grude do lado aí, fique do lado do seu líder, gruda nele, gruda na sua líder e absorve tudo o que ela tem, o que ela aprendeu, as experiências que ela teve, os testemunhos dela, absorve tudo. Porque a seu tempo, ele vai crescer, o seu líder vai crescer e você vai crescer também. Ou então vai chegar um momento que você vai estar em um ministério e vai estar debaixo de uma outra liderança e você também vai absorver tudo da outra liderança e assim sucessivamente. Isso é importante e é bom, porque você vai amadurecendo, esteja do lado do seu pastor e absorve tudo, todo o conhecimento, todas as experiências, testemunhos. Isso é extremamente importante, isso faz parte de um processo de discipulado. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas às vezes vão para a célula, ou vão para a igreja, ou vão para o encontro, e depois não querem participar de mais nada. E aí se torna um cristão religioso, que só vive frequentando uma reuniãozinha, e não cria esse laço de mentoriado, esse lado de mentoria, esse laço de mentoria. É necessário criar esse laço de mentoria. É necessário você estar debaixo ou estar junto a um discipulador, junto a um mentor. Então, em quarto lugar, vem o processo de discipulado, que é um processo em que você vai se tornando discípulo de alguém e esse alguém vai discipular você em Cristo e você vai se tornando um discípulo de Cristo. Você vai se tornando um discípulo do Mestre Jesus, porque é um processo de ensino. Uma vez que eu sento para ouvir um professor, eu me torno discípulo desse professor. Há quem diga, olha, nós não podemos ser discípulo de homens, nós temos que ser discípulo de Jesus, mas isso é uma idiotice muito grande, porque se eu sento para ouvir o meu líder, ou se eu sento para ouvir o meu pastor, eu estou sendo ensinado, ministrado, eu estou sendo um aprendiz daquele professor, uma vez que eu me torno um aluno, um aprendiz, um discípulo, uma vez que eu me torno um aprendiz, alguém que está debaixo de um tutor, eu me torno um discípulo. Então, eu preciso ser discípulo de alguém, aprender com alguém, e então esse alguém vai me apresentar Cristo, vai me apresentar Jesus, e obviamente, consequentemente, eu me torno um discípulo do Senhor porque eu aprendo dele. Eu aprendo dele com alguém que chegou primeiro, que alcançou lugares, que adquiriu conhecimento. Então eu estou aprendendo de Cristo através de alguém. Então eu me torno discípulo desse alguém e, consequentemente, discípulo de Cristo. Por isso, o terceiro degrau da escada do sucesso é extremamente importante. Eu sei que é difícil, nem todos chegam nesse degrau. Muitos desistem, param no meio do caminho, mas se você está aqui, saiba que a escola de líderes é desse processo de discipulado. Você está aprendendo. Aqui, através desse vídeo, você está aprendendo, você está anotando, você está ouvindo. Em breve você vai fazer uma avaliação. E esse processo de aprendizado também é um processo de discipulado. Então, há necessidade de você também ganhar outras pessoas para Jesus, consolidar elas, levar elas para o encontro. Lembra na aula passada que eu falei sobre a consolidação e o ponto alto, o alvo principal da consolidação é levar pessoas ao encontro. Então, você vai levar pessoas para o encontro, depois você vai trazer pessoas aqui para assistir essa aula aqui que você está assistindo. Então ela vai passar por esse processo e entender também o que é discipulado. E ela vai multiplicar isso em outras vidas. E assim, sucessivamente, mais e mais vidas serão agregadas ao reino de Deus e mais pessoas serão conquistadas ali, ganhas para o Senhor. E por último, então, enviar. Enviar seria o último degrau aonde as pessoas serão impulsionadas para um propósito. É o momento em que elas serão consagradas a
a uma posição, é o momento que elas serão enviadas, direcionadas a um processo, a um trabalho, a um foco, a um alvo. E esse processo de enviar, volto a dizer o que eu disse lá no início da aula, ele é um processo em que hoje você está sendo enviado a fazer o quê? Hoje você foi enviado para a escola de líderes, mas amanhã você vai ser enviado a abrir uma célula. Mas para isso você precisa ser ganho, ser consolidado, ser discipulado, né, da mesma forma até que você esteja pronto para abrir uma célula. Mais tarde você vai ser enviado a um ministério. Mais tarde você pode estar sendo enviado a formar equipes de discipulados. Você vai estar sendo enviado a formar equipes. E assim sucessivamente, ou seja, esse é o degrau, esse é o processo. Sempre 4 escadinhas aí, 4 degraus, perdão. Sempre 4 degraus. Você sobe o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E depois volta para o primeiro, mas agora no novo ciclo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E depois vem o primeiro, segundo, terceiro. Então você sempre está se renovando com base nesses 4 degraus. Sempre se renovando, sempre se preparando, vencendo novos desafios e alcançando lugares ainda maior. Por isso, guarde esse processo, anote aí e guarde, porque esses são todas as igrejas na visão celular que mantêm essa visão, né, esse método inicial da visão celular, vai falar a mesma linguagem. Ou seja, se você sair daqui do Brasil e ir para um outro país e lá trabalhar com a visão celular, também vão falar desse mesmo processo. Ou seja, essa é uma metodologia, uma visão poderosa que leva cada um cristão, ainda que seja novo convertido, a um processo de treinamento e crescimento. Há um crescimento sem fim para quem está debaixo dessa visão. Vamos lá? E eu quero aqui ir para a conclusão da mensagem, dando algumas dicas para um bom andamento, da célula ou da visão celular, principalmente esse andamento aqui dos 4 degraus da visão celular. Primeiro, envolva as pessoas. Não é forçar ninguém. Há um ditado que nós temos o hábito de utilizar ele, que dentro da visão celular, que diz assim: nada é forçado, tudo é gerado. Então, ou seja, não é apenas dizer assim, olha, você tem que ir comigo na célula. Não é forçar dizendo, olha, você precisa isso, eu quero, você tem que ir porque você é meu discípulo. Você tem que ir porque você está na minha célula. Você tem que fazer, não é dessa forma, mas tudo é uma questão de saber gerar. É falar do propósito, falar da visão, falar das pessoas que estão envolvidas com esse trabalho, é gerar essa paixão e esse amor, que isso é gerado dentro de nós. Isso não é uma coisa forçada. Então, entenda, número 1, uma dica para que você desenvolva a escada do sucesso de forma eficaz, excelente, envolva as pessoas. Não é assim, olha, agora você foi ganho, agora você vai ser consolidado. Fique aqui agora e me escuta e tudo que eu mandar você faz. Não é dessa forma. Tudo é uma questão de ser gerado. Há pessoas que precisam muitas vezes cair, sofrer a consequência para aprender. Então, infelizmente, é assim. É que nós passamos a amar as pessoas e cuidar delas e olhar para elas com tanto carinho e amor que a gente não quer que nada aconteça de mal com ela. Mas, infelizmente, ela decide, toma atitudes erradas e essas atitudes acabam trazendo consequência para ela. E nós precisamos ter essa paciência e não forçar, ir lá, envolver elas novamente nesse processo da escada do sucesso, de ganhar, consolidar, envolver elas através do processo de consolidação, e isso vai fazer com que essas pessoas se firmem no Senhor. É uma questão de tempo. Envolva as pessoas. Número 2, e último ponto aqui, última dica, gere o desejo de cumprir a visão. Então não basta apenas você trazer palavras teológicas, palavras de incentivos, palavras de força, não basta apenas isso. Não basta explorar dons e talentos de cada um e dar a eles funções, trabalhos para fazer, para gerar isso nas pessoas. Não. É necessário amar a visão. É necessário
ter um coração voltado para isso. É necessário olhar para as células com bons olhos. Tem pessoas que não entendem a visão celular e olham para a célula com certo receio. Tem pessoas que não compreendem a visão celular e acabam achando que a visão celular é de um jeito, e sendo que elas estão com a mente escravizada em outros modelos e outros métodos. E a psicologia diz, né, que a mensagem que chega primeiro tem um grande percentual de chance dessa mensagem ser reconhecida pelo nosso cérebro como sendo a verdadeira mensagem. Então, o que vem depois, a tendência é que o nosso cérebro começa a bloquear, porque não, eu já conheci aqui, eu sei dessa forma, então eu não preciso disso. Isso é uma fuga do nosso cérebro. É sempre rejeitar o que vem depois. Então, muitas pessoas vêm de outra igreja e aprenderam de um jeito e elas acreditam que é daquele jeito, é daquela forma. E quando aprende uma visão nova, um modelo novo, quando aprende sobre a visão celular, elas acabam rejeitando isso por não compreenderem. Porque eu desconheço alguém que conheça a visão celular profundamente, entenda a visão celular de forma profunda, ganhe vidas, cuide de almas, consolida elas, discipula, envie pessoas para o encontro. Eu desconheço alguém que faça isso e não se apaixone por esse processo. Eu conheço pessoas que até se afastaram dos caminhos do Senhor, mas ainda lembram com grande amor e paixão da época em que lideravam uma célula, da época que cuidavam de vidas, e há aquele temor e há aquela chama em seus corações, que arde em seus corações pelo trabalho que um dia fizeram. Por quê? Porque quem conhece a visão celular se apaixona. Então é necessário que você gere esse amor, gere esse desejo de cumprir a visão celular. Ensine os degraus da visão celular. Veja, reveja esses vídeos, aprenda o máximo que você puder, extraia isso o máximo que você puder, para que você cresça dentro da visão em conhecimento. Conheça a visão celular e você vai se apaixonar por ela. Conheça as células, os discipulados, conheça o trabalho de equipe, conheça as células festivas, macrocélulas, faça evento de confraternização. Isso você vai acabar se apaixonando por esse trabalho. E você precisa gerar isso em outras pessoas. Não é algo forçado. As pessoas não vão, muitas vezes, receber da forma como você recebeu. Você precisa, mais uma vez, ter paciência e empatia e muito amor. Que Deus te abençoe. E aqui nós encerramos essa 7ª aula e agora vem a nossa 8ª e última aula desse primeiro nível. Prepare-se então, prepare a agenda, porque na próxima aula nós vamos falar de algumas coisinhas aí da célula. Que Deus abençoe a sua vida e até a 8ª aula, em nome de Jesus.